Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Edificando Mentes com Lilian Bispo. Estamos aqui de volta com mais um vídeo, complementando aquela série que nós estamos fazendo sobre o desenvolvimento, sobre o autoconhecimento, sobre as fases da transformação. E hoje nós iremos falar sobre algumas áreas da vida que nós devemos pensar. Então, antes de iniciar, deixa eu pedir a vocês que deixem o like, comentem e compartilhem e agradecer também as pessoas que têm comentado, compartilhado, que têm contribuído de alguma forma. Gratidão a vocês. Vamos ao vídeo. Gente, olha, quando a gente fala sobre questão de transformação, tudo começa em nós. Então, tudo que nós formos fazer, a gente tem que olhar para dentro de nós. Então, tudo isso que eu falei anteriormente sobre as fases da transformação, tudo isso você vai estar olhando para você. Por quê? Toda transformação só ocorre a partir de dentro para fora. Eu já vi muitas pessoas falando assim, que a gente quer transformar o mundo. Mas não existe transformação do mundo se a gente não é capaz de transformar a nós mesmos. Cada um de nós deve saber quem somos. Nós devemos saber quem somos. E isso aí a gente só para realmente conseguir descobrir realmente quem somos a partir do momento que nós fazemos essa viagem ao nosso interior. Então, quando a gente fala dessas áreas da vida que nós devemos pensar, a gente também vai estar olhando para dentro de nós. Porque tudo isso daqui faz parte de uma coisa só. Nós, o ser uno, que somos nós. Então, eu coloquei aqui quatro áreas para nós pensarmos. Foi a saúde, as emoções, a espiritual e a financeira. Eu vou começar da saúde porque é uma coisa que é mais visível, né? É uma coisa que é mais evidente. Nessa questão de saúde aqui, gente, eu coloquei 3 tópicos, que foi a alimentação, os exames periódicos e a atividade física. Na questão da alimentação, por que eu coloquei? Tem um ditado que fala bem assim, nós somos o que nós comemos. Por que existe esse ditado? Porque realmente é isso, gente. Quando a gente se alimenta, aqueles nutrientes dos alimentos, eles são distribuídos em todo o nosso corpo. E cada nutriente ele tem uma função específica no nosso corpo. E quando a gente se alimenta de forma inadequada, é como se a gente estivesse destruindo o nosso próprio sistema. Então, por exemplo, tem pessoas que costumam comer comidas muito gordurosas, né? Faz aquelas comidas gordurosas, faz aqueles... Oh, gente, é uma delícia. Aquelas feijoadas, né? Frita aquelas carnes. Gente, isso tudo é uma delícia. Mas, convenhamos, tudo em excesso basta. Aquela gordura ali, ela vai prejudicar o seu organismo. Aí você fala assim, mas eu não tô nem percebendo, as coisas acontecem de pouquinho em pouquinho. Não vai ser de um dia para o outro que você vai comer uma carne frita que no outro dia você já vai estar passando mal. A depender, pode até passar mal, sim, da quantidade de sal, né? Mas, geralmente, na questão da gordura mesmo, vai se acumular nas veias, gente. E aquilo ali, ao longo do tempo, pode provocar uma doença muito séria, como até mesmo um AVC, né? Que nós sabemos que é provocado pelo excesso de gordura também, né? Então, gente, eu coloquei a gordura, coloquei também o excesso de doces, coloquei o excesso de sal e o baixo consumo de água. Gente, com relação a essa questão aqui do excesso de sal, gente, a minha comida é praticamente sem sal mesmo. Tanto que quando eu como qualquer coisa assim, que é um pouquinho mais chegada no sal, o meu corpo já está tão adaptado que ele rejeita. Na hora que eu ponho na boca, que o paladar já sente, o meu corpo já rejeita logo. E também, gente, essa questão do consumo de água, a gente às vezes acaba deixando passar, né? Nas correrias do dia a dia, a gente acaba deixando passar. Mas o corpo, ele sente, ele acaba ficando desidratado e tem outras consequências também. Então, essa questão da alimentação
está mais relacionado a esses exageros que nós muitas vezes praticamos de forma automática, pela questão mesmo de hábitos alimentares que já estão estruturados e que se você não parar para analisar mesmo, você continua naquele hábito ali e você só vai colher mesmo a consequência anos depois. Coloquei também aqui a questão dos exames periódicos. Principalmente a partir de uma determinada idade, nós precisamos ter mais atenção, né, com o nosso corpo. As mulheres aí estão sempre atentas à questão da mama, né, os exames de mama, os homens ao exame de próstata e outros exames mais que são corriqueiros, exames de sangue, laboratoriais. Então, sempre é bom dar uma revisadinha para ver como é que tá as taxas de colesterol, as taxas glicêmicas e etc. E também complementando a atividade física, que muitas vezes é desmerecida por alguns sedentários que acham que isso não é necessidade realmente, porque é somente para uma questão estética, mas não é bem assim não. Gente, a atividade física, ela é muito boa porque ela ajuda a oxigenar o seu corpo. O seu corpo, ele começa não apenas a ficar torneado, a questão visual mesmo, ficar mais bonito, mais bacana, né? Você consegue emagrecer, quem tem esse desejo de emagrecer consegue emagrecer, ou então criar massa muscular. No meu caso é criar massa muscular. Mas também não apenas essa questão estética, mas também essa questão de interna mesmo, de estar oxigenando o corpo, ajudando na circulação sanguínea, ajudando também no equilíbrio mental, porque ajuda a desestressar, a relaxar um pouco mais, tirar a ansiedade. Então, a atividade física, muitas vezes ela é vista como preconceito, né, por algumas pessoas que acham que é desmerecer, né? E também eu coloquei uma outra questão aqui, foi a questão das emoções, né? Gente, essa questão das emoções, ela pesa muito, muito, muito. Por quê? Porque nós também nos alimentamos daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós vemos. Quando eu era criança mesmo, eu lembro que tinha um programa que passava na TV, passava já tarde da noite. E esse programa relatava histórias verídicas de homicídios, de crimes. E eu lembro que parava assim o Brasil para assistir esse programa no dia que tinha essas dramatizações, eram dramatizações, né? A pessoa fazia exatamente, né, como é que foi, contava exatamente como é que foi que ocorreu o crime. E assim, eu lembro que até a musiquinha de introdução já deixava aquela expectativa assim, bem de ansiedade mesmo, bem de tensão. Vou contar uma experiência aqui, só para provar como que essas questões do que a gente vê e o que a gente escuta interferem. Uma experiência pessoal que aconteceu aqui em casa com o meu filho. O meu filho, ele sempre foi um bom aluno. Sempre foi educado com todo mundo, na escola, em qualquer lugar. Só que teve um período que a professora chamou a mim e ao pai dele lá na escola para estar conversando porque ele havia mudado o comportamento de forma muito brusca. Ele estava batendo nos meninos, dando murro, chute, estava muito agressivo. E a professora estranhou logo de cara estranhou, porque aquele comportamento não era o comportamento que ele estava acostumado a ter. Então nós fomos à escola, a professora relatou, né, o que estava acontecendo e nós tivemos que fazer uma avaliação para entender o porquê, né? De onde é que estava vindo essa agressividade. E aí nós descobrimos que estava vindo da onde? Estava vindo do que ele estava assistindo, o que ele estava consumindo visualmente e ouvindo, que eram o quê? Os desenhos. Tinha um desenhozinho que ele assistia no meio da grade de desenhos que ele tinha, que incitava a violência, era violência mesmo. Então, nós retiramos esse desenho da grade dele. E depois que isso daí foi retirado, nós vimos que inclusive as notas dele, que tinha baixado durante esse período, quando nós retiramos esse desenho, que ele voltou ao normal dele de antes, as notas melhoraram.
Foi a primeira nota baixa que ele teve na vida. Até hoje ele se lembra disso. Então, gente, isso daí prova o quê? Que o que a gente vê, a gente também guarda, a gente também consome, né? É uma forma de também da gente estar alimentando o quê? A nossa mente. Filmes de terror, tragédia, essas coisas, fica registrado. Se você já acorda de manhã cedo, você já liga logo o rádio lá, né? Aí o rádio já fala logo o que vai acontecer, que aconteceu, né? Na cidade tal aconteceu tal e tal coisa, e aconteceu tal e tal coisa, e aconteceu e tal coisa. Vai ter momentos durante o seu dia a dia que você vai estar ali vivenciando aqueles sentimentos, né? De desespero, de raiva, de ódio. Quantas vezes você já recebeu uma notícia de algo de ruim que aconteceu com um determinado lugar e você sentiu aquele sentimento no momento, né? Então a gente tem que também estar vigilantes ao que nós estamos consumindo mentalmente. Não é que você vai ficar aéreo com relação a tudo que está acontecendo, né? Você também tem que estar sintonizado com o que está acontecendo ao seu redor. Mas você tem que ter um filtro. Não é tudo que chega até você que você tem que colher. Então, essa questão da emoção, depois a gente pode até fazer um vídeo falando sobre isso, porque é muito importante. E tem também a questão espiritual, que eu diria que é a principal. Na Bíblia tem um versículo que fala bem assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, como é que a gente vai dizer que a gente ama alguém se a gente não aprendeu a se amar primeiro? Primeiro de tudo é isso, é a gente estar conectado à nossa verdadeira essência, que vem do alto. Porque nós somos um corpo físico, mas antes de sermos um corpo físico, nós somos um corpo espiritual. E a gente tem que estar em contato o tempo inteiro com o nosso espiritual. Então, a partir do momento que você começa a se enxergar como imagem e semelhança do todo, de Deus, a partir desse momento que você se enxerga como algo, como alguém que recebeu todo esse amor de um Criador, você começa a se enxergar como o próprio amor. E a partir do momento que você começa a se amar, a enxergar esse amor que Deus tem por você, você começa a se amar e amar o outro. Então, essa conexão espiritual, gente, eu diria que é assim a primeira de todas. Não é nem você olhar para o seu corpo físico, não é nem você olhar primeiro para as suas emoções ou para as suas finanças, que é o próximo tópico que eu vou falar aqui agora. É você olhar para essa sua conexão espiritual que você tem com o todo, com o Deus, o seu Deus. E também, para complementar, tem a questão financeira. E tem muitas pessoas que falam que nessa questão financeira fala bem assim, porque tem um versículo na Bíblia que fala que camelo. Deixa eu ver, só pegar aqui como é que é o versículo. Tem um versículo que fala bem assim. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É capítulo 19 de Mateus. Gente, esse versículo é muito mal interpretado, porque, entre outras palavras, vamos analisar aqui de uma forma bem lógica, bem lógica. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Gente, quando é que um camelo vai passar por um fundo de uma agulha? Olhando literalmente, quando é que um camelo vai passar por um fundo de uma agulha? Nunca! Não tem como, camelo, agulhinha, não tem como. É desproporcional, é ilógico. Então, entre outras palavras, está querendo dizer o quê? Que não vai ter rico que vai estar no reino de Deus. E isso aí, muitas pessoas utilizam desse versículo para justificar o quê? A pobreza. Né? Eu não quero ficar rico, eu não quero ter dinheiro. Fazendo até um voto de humildade, né? Gente, não é isso.
A questão financeira, ela tem que fazer parte da vida de todo ser humano. Vamos olhar pelo lado da realidade? Vivemos em um mundo capitalista. Nós precisamos de dinheiro para tudo, para nos alimentarmos, para nos vestirmos, para termos saúde. Inclusive, o dinheiro, ele é uma das fontes também de estar o quê? Proporcionando conforto, proporcionando uma vida melhor para quem? Para você e para seus entes. Quantas pessoas precisam, por exemplo, de um exame e não tem dinheiro para pagar o exame? Precisam de dinheiro para se alimentar e não tem. Então, você, a partir do momento que você também olha para essa questão sua, pessoal, você também pode ser fonte de bênção na vida de outras pessoas também. Então, a gente olha para a gente, mas a gente também olha para o outro, porque a partir da gente que nós vamos ter um relacionamento com o outro, nós não estamos sozinhos no mundo. Tudo começa em nós, mas nós não estamos sozinhos aqui no mundo. Não é esse o objetivo nosso aqui na Terra. Então, gente, esses 4 pontos aí foram pontos assim que eu coloquei bem de forma bem resumida mesmo. Depois nós podemos até estar adentrando um pouco mais. E são temas, gente, que nós realmente precisamos estar olhando para nós. Foi como eu falei no início do vídeo. Tudo começa em nós. E depende de você estar fazendo essa sua autoanálise. Como é que eu vou na minha saúde? O que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para melhorar minha saúde, minha alimentação? Será que eu estou exagerando em tal coisa? Será que isso aqui vai me levar a um bom caminho? Porque você tem que pensar ao longo prazo. O que você come hoje vai estar ali armazenado, registrado no seu corpo. E vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. Mas vai chegar um tempo que seu corpo vai cobrar. Então, nós, cada um de nós, temos que fazer essa autoanálise. No que eu estou errando na minha saúde? No que eu posso melhorar? Será que eu tenho que fazer algum exame que eu não tenho feito? Será que eu tenho sentido alguma coisa que eu tenho ignorado? A questão emocional também. Devemos sim estarmos sempre atentos a essa questão emocional, a questão espiritual, que é o central mesmo de todo ser humano, e a questão financeira que vai fazer, né, todo esse entorno aí também. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Novamente pedindo para vocês deixarem o like de vocês, curtir, comentar, compartilhar. E também, gente, ativar as notificações, porque quando tiver vídeo novo, vocês serão notificados. Então, por hoje foi isso. Agradeço a vocês, um beijão e até a próxima.